Olá a todos, eu sou Ricardo Henrique, líder de desbravadores, faço parte da página Vale dos Desbravadores e hoje nós teremos uma entrevista muito especial com um pastor que fez parte da história dos desbravadores, o pastor Jason McCracken, né? E hoje a gente poderá aqui conhecer um pouco mais sobre a história do pastor, como ele veio se tornar pastor, que eventos ele esteve ajudando e como ele foi um dos pioneiros dos desbravadores no Brasil. Pastor, pode ficar à vontade para se apresentar. Bom, eu sou o pastor Jason McCracken. Eu nasci em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e eu iniciei a minha carreira com desbravadores em 1964. Então eu estava sentado na minha casa. Eu sei que foi verão, setembro, por aí, mas eu vi os meus vizinhos colocando mochilas e barracas em cima do seu carro. Depois eles saíram com o uniforme dos desbravadores, ou Pathfinders, mas o uniforme era totalmente caqui. Calça caqui, camisa caqui, boné caqui. Aí eu olhei de distante e falei, são escoteiros, porque eu era membro da Igreja Batista. Então, escoteiros, nos bairros, os negros, não existia lugar nenhum nos Estados Unidos. Então eu falei, escoteiros, eu vou lá. Eu fui correndo. Eu cheguei lá dizendo, olha, vocês são quem? Vocês são escoteiros? Não, somos Pathfinders. Vocês vão acampar? Vamos acampar. Então eu quero ir com vocês. Mas não, senhor, você não pode. Você tem que entrar no clube, ficha de inscrição, tem que pagar uma taxa e depois por diante. Aí, em 69, na realidade, eu comecei a minha carreira com os Pathfinders, os desbravadores, em Nova Jersey. A cidade chama Plainfield, Nova Jersey. Agora eu vou dizer como é que é. Eu era batista, eles eram adventistas, então eles dizem para mim, você mesmo tem que ir ao Encontro Jovem, o MD naquela época. Então, de lá você vai ser um desbravador, ou escoteiro, não, Pathfinder. Aí eu fui nos sábados com eles. Eles fizeram reuniões no sábado à tarde, e depois domingo também. Aí eu entrei no clube, o meu pai assinou a ficha, paguei a não sei quantos que foi, aí comecei a minha carreira lá. Depois, em 1972, eu tornei-se adventista. Fui na igreja, o pastor fica na minha frente, falando, vem para Jesus, eu estou olhando para ele, falando, é você, né? É você, né? Não, é você, né? Vem para Jesus. Porque estava na igreja há 3 anos, né? E eu não me senti nada. Finalmente eu levantei, ele me abraçou e terminou o culto. Falando com meus pais, ele, você não pode fazer isso, porque você falou com gente. E depois o pastor conversou com meu pai. E de lá foi beleza. Gostei. Agora, como decidiu se tornar pastor é outra história. O meu diretor dos desbravadores trabalhava numa grande empresa. A empresa era tão grande, tinha vários, prédios. Prédio A chama Carpete Vermelho, prédio B, Carpete Azul. Então, eu estava sozinho, limpando o chão, as mesas,
jogando lixo fora, fazendo aquele trabalho do escritório, né? À noite. Depois alguém me chamou. Aí eu fui correndo no outro lado do edifício, longe para Chuchu. Falei com o meu diretor. Você me chamou? Não, eu não chamei você. Vai lá trabalhar, cara. Que isso? Aí eu voltei trabalhando e depois, um certo tempo, alguém falou o meu nome. Aí fui de novo. E o diretor disse, olha, eu estou cansado, cara. O que está acontecendo? Só eu e você está aqui nesses dois prédios. Que isso? Volta a trabalhar, cara. Volta a trabalhar. Ok, voltei. Eu terceira vez, aí eu estranhei. Chamou meu nome. Aí eu voltei para ele. Falei, olha, eu não vou trabalhar naquele prédio. Mas por quê? Eu acho que tem fantasmas lá. Você fantasma? Que isso, cara? Não tem fantasma. Mas alguém está me chamando meu nome. Ele observou como é que essa voz é profundo, bem assim, chocante. Ele sentou, pegou uma Bíblia que ele achou e leu a história de Samuel. Como Deus chamou ele. E ele falou comigo, vai para sua casa hoje à noite. Vai de joelho, fala com Deus. Eu quero fazer isso. É moleque, né? Aí eu fiz isso. E Deus falou comigo. Que ele mesmo que eu entrasse na obra. Aí eu fiquei tão bravo. Não quero entrar na obra. Não quero ser pastor. O que é isso? É loucura. Uma coisa de louco. Eu não quero ser pastor. Não sei pregar. Não quero, não. Aí eu falei com o meu diretor de desbravador. Ele disse, não, fica quieto. Tudo vai ser resolvido. Então, na hora de ir para a faculdade, em 1972, meu pai levou eu e minha gêmea para a faculdade. 1.000 quilômetros. Eu estou dirigindo o carro. Né? Quando cheguei na faculdade, adventista, chama Oakwood, aí eu fui no segundo andar e lá tiveram, tem que fazer matrícula lá no segundo andar. Aí quando o senhor disse, qual é o seu curso que você vai fazer? Eu queria ser engenheiro. Mas o engenheiro não saiu da minha boca. Saiu a palavra teologia. E eu falei, o que eu disse? Ela falou, você vai ser um pastor? Não quero ser um pastor, o que é isso? E de lá, eu falei, Deus, por favor, não faça isso comigo. Aí quando eu entrei no dormitório, falei com o meu parceiro, a pessoa que fica comigo, o que você vai fazer? Que curso? Eu não sei, mas eu ouvi falar uma palavra que chama teologia. O que é isso? Ele fala, você vai ser um pastor. Que novo, Aí comecei minha carreira assim. É engraçado, né? Que benção, hein, pastor? Muito emocionante essa história, é engraçado, viu? E após tudo isso, qual foi sua trajetória até chegar aqui no Brasil? Agora sim. Eu estava na faculdade e eu vi estudantes missionários fazendo uma programação para toda a igreja. E falou, se você quer ser um estudante missionário, vai para o Japão, vai para a China, vai para a América Latina, vai para a Austrália, vai para outros lugares no mundo para ser um missionário. Então você veio para o nosso escritório, pega esse livro, vai lendo, escolhe o lugar onde você quer ir. Aí eu pensei, será que eu quero ir para algum lugar do mundo? Um dos diretores conversou comigo, Jason, eu sei, você é muito bom desbravador, você faz desbravadores aqui, você faz dormida, você faz isso, você leciona, então você não tem assim um desejo para sair desse país e vai para outro país? Eu falei, sim, eu quero. Então, vamos fazer a ficha de inscrição de novo. Fiz a inscrição.
E depois a faculdade diz, nós vamos pagar 5 pessoas, 5 jovens, e nós vamos pagar a passagem aérea, nós vamos pagar nós vamos pagar tudo para eles. Aí, na hora de escolher os 5, eu estava orando e o meu nome nem chegou. 5 pessoas sem chação. Aí eu fiquei meio assim, assustado. Aí eu falei com um dos diretores, o que eu vou fazer? Se eu quero ir a algum lugar, o que eu tenho que fazer? Então, é fácil, Jason. Paga a sua passagem aérea. Só isso? Ei, eu sei o que eu vou fazer. Trabalhava no escritório dos alunos. Eu pedi 100 folhas, 100 envelopes e o nome da faculdade, endereço e tudo. A chefe me deu. Aí escrevemos as cartas. A máquina IBM. Mas colocamos uma carta. Depois ele fez todas as cartas direitinho, como computador, né? Mandei essas cartas para todos os nossos amigos, a nossa família. Nenhum era adventista. Eu recebi $1.300. E eu precisava $1.000 para ir para o Brasil. Agora, veja bem, vou falar segredo. O livro diz Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Aí eu falei, não, eu quero ir pro Rio, eu quero ir pro Rio, baby. Eu quero ir pro Rio, baby. E depois eles disseram, desculpe, alguém pegou o Rio de Janeiro. Aí eu fiquei tão sangado. Você vai pro Rio Grande do Sul. Aí não tem rio lá. Entreguei o dinheiro para a faculdade. Foi embora em junho de 1975. Com manuais, os bravadores e tudo. Bota, barraca e tudo. E cheguei em Porto Alegre. Agora veja bem, outra história, cara. A passagem aérea era Alabama até Miami. Sim. Miami, eu fiquei com o meu colega do quarto, na casa dele. Depois Miami, Lima, Peru. Depois Lima, Peru, Santiago, Chile. Santiago, Chile, Buenos Aires, Argentina. E quando cheguei em Buenos Aires, Argentina, oh my God, eu tinha um cabelo assim, bem grande, barba até aqui, ó, bonitinho. E o pessoal olhou para mim e pensou que eu era Black Panther. Me prenderam. Eu falei, o que é isso? Você é Black Panther? Não, eu sou da igreja adventista, aqui o credencial. Não, você é Black Panther. Não. Aí eles ligaram para a Associação Geral da América Latina que estava em Argentina, antes que mudou para Brasília. Eles vieram para o aeroporto, com a guarda na frente da minha porta. Eu não podia sair de jeito nenhum. Aí eles falaram para ele, não, ele é estudante da faculdade da nossa igreja, você não pode fazer isso, ele vai para o Brasil, manda ele para o Brasil. Não, ele vai ficar preso. Aí eu fiquei louco. Aí eu orei, e depois, no sábado pela manhã, bateu na porta e falou, go boy, go! Go onde? Go pro Brasil. Eu disse, ok. Aí eu comi minha mala, cheguei no aeroporto e disse para ela, vou embora. Ela disse, tá bom, vamos ver. Aí eu esperei pro avião há muitas horas. Finalmente, foi embora. Agora, outro segredo. Quando eu cheguei na Argentina, eles tiraram toda a minha roupa, menos a cueca. E examinava tudo que estava na cueca, porque eles achavam que eu tinha, assim, uma coisa secreta. Não tinha nada, só roupa de
e desbravador e tudo, né? Aí eu cheguei em Porto Alegre sábado à noite. Você sabe, eu tinha só o endereço da associação. Então eu esperei para alguém. Ninguém apareceu. Aí eu andando, que isso? Tá louco? Eu não sei o que é isso. Uma senhora da agência de carro, aluguel de carro, ela olhou para mim. Ah, eu sei quem é ele. Eu sei. Momentinho. Wait here. Wait. Vou esperar para você. Eu não falava português, não falava espanhol, não falava nada, só inglês. Eu peguei o telefone, antigo, né? Olha, nós temos uma pessoa aqui para vocês. Vem buscar ele. Ela diz, wait. Aí, de repente, 3 homens brancos chegaram com capa de chuva preto, gravata preto, camisa branca, tá? Aí eu falei, sou adventista, vamos lá. Oh, eu esperei muito tempo, oh meu Deus do céu. Depois eles disseram, quem é você? Eu falei, eu sou Jason, eu sou estudante missionário, o que é isso? Estudante missionário, deixa eu ver o credencial. A igreja adventista do 7º dia? Oh, rapaz, nós somos Mormons. Mormon, mas você fala inglês? Não fala. Então, por favor, me ajuda, você é americano, tem que me ajudar. Eles me levaram para a Associação dos Mormons. Aí fiquei lá, o único negro lá, com muito fome, né? E eles ligaram para a associação. Ninguém atendeu porque é sábado. E eles dizem, ninguém atendeu. Então é o seguinte, por favor, me leva lá. Colocaram tudo as minhas bagagens dentro do carro e fomos lá. Não tinha ninguém lá, só o zelador. E o zelador abriu a porta. Ah, a gente estava aguardando você, esperando por você. Vou falar com o Zé Maria, você está aqui. Aí eu fiquei lá, mas eu não comi em 2 dias. E eles estavam comendo arroz e feijão, eu tô assim, ó, quer comer qualquer coisa. Aí eles me deram um balde de amendoim, aí eu comi assim, ó, depois eu tenho que ir para o banheiro, eu não falo português, como é que eu vou fazer? Aí eu tirei minha capa de chuva, tirei minha gravata, comecei a tirar a capa, eu sei como é que é, ela me levou para o banheiro, graças a Deus. Aí depois eles me levaram para o hotel, aí fiquei lá à noite, e de manhã Zé Maria bateu na porta. Jadon! Que é? Vamos embora! Oh, ok. Aí eu coloquei calça e tudo, lavei meu rosto. Você tomou café? Não, café? Não, eu não tomo café. Não, café no Brasil é pão, leite. Ah, não sabia não. Mas no Fusca, tá aqui, ó, uma sacola de mexericas. Vai comer. Aí comi tudo e deixei só 2 para Zé Maria e o motorista. Depois eu contei a história para ele. Assim, ó. Aí chegamos no IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. E lá eu fiquei no dormitório dos rapazes, e de lá eu comi de manhã, almoço, à noite, o tempo todo, né? Comendo, jogando basquete e tudo. Aí, isso foi a trajetória. E além dessa vinda ao Brasil, que outras vezes que você também veio para cá? É a primeira vez ou a segunda vez? A segunda vez, terceira. Ok. Depois eu terminei organizando o Campuri, eu viajei para Santa Catarina, Curitiba, Rio, e de Rio voltei para Rio Grande do Sul e fui embora para os Estados Unidos. Mais ou menos 2 ou 3 anos,
eu recebi uma carta da Associação Geral dizendo que existe alguém está perguntando sobre o seu trabalho, ou você quer trabalhar no Brasil. Aí eu escrevi, e claro que eu trabalho no Brasil, porque estou terminando os estudos aqui, tem que ter um trabalho, né? Aí mandei a carta para a Conferência Geral, e depois, em 1979, a Conferência Geral chegou na Faculdade de Oakwood, me procurando. Aí eu estava indo para um acampamento dos desbravadores. Eu recebi telefonema dizendo que o Dr. Cleveland quer falar com você lá na faculdade. Tá bom, porque morava fora. Né? Aí eu fui lá no escritório do Dr. Cleveland, famoso evangelista, né? E ele disse, vem cá, rapaz. Tem alguém que quer conversar com você. Aí foi na sala, tinha alguém, o diretor das missões da Conferência Geral. Ele me apresentou. Eu falei, sim, senhor, como é que vai? Tá tudo bem? Tá? Olha, mandamos uma carta para você. Você não vai para o Brasil? Que carta? Eu recebi a carta, mas eu mandei meu currículo para vocês. Só isso, eu recebi nada mais. Não, você tem um chamado para o Brasil e nós estamos aqui para saber quando você vai. Uai, eu não sabia nada. E depois o outro missionário, que é o primeiro missionário negro no Brasil, Pastor Thomas, me levou a uma sala particular. Ele disse, você está namorando? Eu falei, sim. Você pretende casar? Bom, eu não tenho trabalho, não recebi. Não, você recebeu chamado agora, a Conferência vai pagar o salário de você, então você tem que me dizer quem é a menina. Bom, então eu dei a menina que está lá no quarto. O pessoal foi embora e eu fui acampar. E ele anunciou que ele e minha esposa vai para o Brasil. E quando eu voltei do acampamento, o pessoal disse, parabéns, Jazão, parabéns, porque ele anunciou que você vai ser missionário no Brasil. É mesmo? Então, 1979, mês de maio, nós casamos e depois fomos direto para a faculdade de Andrews para chamar encontro com os missionários para preparar a gente para o Brasil. Então chegamos no Brasil pela segunda vez em dezembro de 1979. Agora, o Deus é tão... veja bem, engraçado. Cheguei lá em Goiânia, no Natal. Aí fui na casa de uma senhora dentista. O que ela deu para mim? Sacola de mexericas. Deus, você é demais, viu? Você vê que legal, né? O pastor, além de ter vindo como missionário no Brasil uma vez, veio duas vezes, né? E veio para ficar também, né? Realmente foi a terceira vez. Terceira vez? Primeira vez, estudante missionário, 75. Segunda vez, missionário na Missão Brasil Central em Goiânia. Era todo o estado de Goiás. Mas eu andei... Eu, terceira vez, foi na União Central Brasileira. A nova União Central Brasileira. Eu fui para os Estados Unidos, voltei para os Estados Unidos. Eles me chamaram de volta. Então, 3 vezes foi chamado para o Brasil. Que bênção, hein? E ali na sua primeira vez, né, onde você pôde organizar junto com o pastor José Maria, é o primeiro Campuri de desbravadores no Brasil. Certo. Como foi organizar esse evento num lugar que nunca teve um acampamento, nunca teve um Campuri de desbravadores? Bom, primeira coisa, Zé Maria falou, fica assim, não fala com ninguém sobre esse Campuri. Eu falo inglês, então quem fala inglês comigo é você. Então eles me levaram para um lugar que a associação comprou, um terreno muito grande, mas não tinha nada. Tinha caverna, mas não tinha nada mais.
Então, a associação tem que investir os banheiros. Eu não sei que eles fizeram banheiro, mas não me lembro, não. Mas os maços e bandeiras, o campo para fazer eventos. Então, foi meio rústico. E os jovens chegaram lá, acho que no mês de junho, não sei por aí, e foi 300 desbravadores que chegaram lá naquele passeio. E foi muito bem, mas para preparar esse evento, eu trouxe meus livros em inglês dos Estados Unidos, e lá Zé Maria, ele traduziu o que eu escrevi, um caderno para os desbravadores, onde você vai, que data, local, certo? O que você tem que trazer. Daqui eu fiz com minha mão, e a máquina, como chama, aquela máquina mimeográfica, mimeógrafo, e fizemos barracas, destramento, como fazer tudo. E depois viajamos para vários lugares em Rio Grande do Sul para ensinar os desbravadores como organizar a sua equipe para ir para esse acampamento. Então, foi muito chão que nós andamos, muitas programações que fizemos e acampamentos também, ensinando como fazer acampamento. Que benção. E após esse Campuri, qual foi o grande impacto que teve aqui no Brasil? Olha, eu como aluno da faculdade, o meu impacto foi com os jovens, porque eu visitei várias igrejas e os jovens fazendo comentários que nós agradecemos pelo seu apoio nesse grande campo. Eu não senti impacto após eu li na Revista Adventista do Brasil sobre o Campuri. Tinha fotos, a minha foto também, porque Zé Maria me mandou a Revista Adventista. Aí o impacto chegou. Uau! Olha o Jason, olha o cabelo dele e tudo, né? E o acampamento, e eu gostei. Esse foi o primeiro impacto. O segundo é quando eles entregam para mim um troféu muito bonito, feito no Brasil. Eu levei para a faculdade, mostrando para todo mundo. E depois, quando eu formei a faculdade e fui para o Brasil, trabalhando na Missão Brasil Central, organizando o primeiro Campuri deles, e depois a Associação Brasil Central, organizamos o primeiro Campuri deles. Depois eu fui para a União Central Brasileira, organizamos o primeiro Campuri deles. Depois eu fui da divisão, ajudando a organizar a divisão sul-americana com todas as associações do Brasil também. Esse foi o impacto. Okay? Mas em 75, para mim, não foi impacto porque eu não senti que era uma coisa assim histórico, porque eu já acampei muitas vezes, fui por muitos campuris, então para lá só foi apenas um campuri. Só muitos anos depois sentimos um impacto. Que impacto gigantesco, né? Em muitos lugares do Brasil começaram a aparecer desbravadores e campuris, né? Como o pastor bem falou, foram organizados outros eventos. Inclusive eu trouxe aqui, pastor, para o senhor dar uma olhada, o trunfo do primeiro Campuri da União Central Brasileira. Exatamente. O senhor esteve ajudando a organizar. Pois é. E hoje, em 2025, faz 50 anos que houve o primeiro Campuri no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Oi. E nesse ano de 2025, para comemorar essa data, né, foi realizado um Campuri lá no Rio Grande do Sul, com o Campuri Herdeiros, comemorando 50 anos do primeiro Campuri no Brasil. E o pastor esteve neste Campuri, certo, pastor? Pois é, gostei demais, viu? 7 mil desbravadoras, 3 campos. 3 campos. Sim. 3 campos. E olha, foi um segredo. Vou dizer o que aconteceu lá. Eu sentei na frente do palco,
os 7 mil desbravadores atrás de mim, e eles fizeram uma ensinação com o uniforme do passado, ok? Um moreno, com um pequeno cabelo, ele me imitou, Jason. O outro, Zé Maria. Sentou, a tela é super grande, uma tela, eu não sei o que chama tela de televisão, mas uma tela grande assim, que eles colocaram a imagem do primeiro Campuri do Rio Grande do Sul. E lá era o Jason com a sua faixa de única pessoa com a faixa de especialidade. E depois os jovens atrás de mim não sabiam que era eu. Depois eles me chamaram lá no fundo do palco e me apresentou. Prezados irmãos e os desbravadores, aqui está o pastor Jason. 50 anos atrás ele fez o primeiro Campuri. 7 mil jovens gritando, eu também gritando e dançando com ele no palco aí. Depois eles disseram para mim, então vai pregar. Eu preguei por 10 minutos e foi embora. Que participação, hein? Depois eu preguei de novo. Eu não sei que dia, foi sábado, domingo, não sei. Mas olha, foi para mim de ver 300 desbravadores, uma associação, agora tem 3 associações e 7 mil desbravadores. Isso aí já é aí o impacto foi demais. E depois, veja bem, o governador do estado do Rio Grande do Sul me deu um prêmio com o nome dele e dentro o triângulo dos desbravadores. Aí eu falei, agora! Como é que eu vou colocar isso no meu uniforme? Não posso colocar no uniforme, não. Governador do estado. Que impacto, hein? Pois é. Impacto. Se você quer, eu posso ir lá e pegar. Esse troféu que nós recebemos, eu e esposa do pastor Zé Maria também estava presente. Ela recebeu e nós recebemos também. E está escrito o nome do governador do estado de Rio Grande do Sul. Esse é grande, é bonito, viu? Para usar no meu uniforme tá difícil, viu? Mas é bonito, viu? É bonito mesmo, viu? Impressionante, pastor, né? Como de 300 desbravadores, hoje lá no Rio Grande do Sul, no Campuri, 7 mil. 7 mil. E só no Brasil, né? Imagina quantos milhares de desbravadores não tem no Brasil inteiro. Agora é o seguinte, uma coisa que vocês têm que entender. Na América Latina, nós temos mais clubes organizados em toda a divisão sul-americana que tem lá nos Estados Unidos. Tem mais clubes aqui do que lá nos Estados Unidos. Olha só que bênção, né? E Brasil, América Latina, divisão sul-americana tem mais desbravadores do que qualquer outro país do mundo. Agora. Impressionante. Tudo começou lá. Tudo começou há muito tempo atrás. Um projeto bem pequeno, né? E dentro de toda essa trajetória, pastor, quais foram os líderes e pastores que o senhor viu que influenciaram o movimento dos desbravadores? Foi a pastor Zé Maria Barbosa da Silva, foi pastor Rodolfo Gorski, inclusive ele me convidou para Missão Brasil Central. Ele saiu da União Sul Brasileira para ser presidente da Missão Brasil Central. Ele lembrou de mim e ele mandou uma carta para os Estados Unidos
pedindo se eu tenho interesse para retornar para o Brasil para ser diretor de jovens e desbravadores na Missão Brasil Central, em Goiânia. E, naturalmente, fui. Com minha esposa, casada. O meu filho nasceu aqui no Brasil também. Nasceu, no Hospital Adventista em São Paulo. Eles dizem, é a primeira casal americano que o filho foi nascido no Hospital Adventista. Mas outros missionários voltar para os Estados Unidos. Interessante, né? E desses líderes e pastores, né, que também fizeram parte da história, né, que lições que o senhor aprendeu naquela época, que hoje em dia ainda são muito relevantes? Olha, o Clube de Desbravadores, hoje no Brasil, ou na América Latina, é o único departamento que cresce mais e ganha mais almas para Cristo. Os batismos que nós estamos vendo no Brasil, a maioria são desbravadores. Então, o Clube de Desbravadores é uma como é que chama? Uma espécie de uma campanha evangelística dentro da nossa igreja. Então, eu acho que o impacto da igreja é feito por os desbravadores. Tanto no começo, né? No começo, o pessoal não gastava muito dinheiro, certo? Agora, a divisão, a união e as associações estão gastando muito dinheiro nos desbravadores. Porque agora os desbravadores são muito populares. Inclusive, eu estava usando uma camiseta dos desbravadores, eu fui aqui no centro. Alguém olhou para mim, você é desbravador? Eu sou. Ah, que bom, que bom. Mas por quê? Eu sou da Igreja Batista. E eu sei que os desbravadores são muito fortes aqui no Brasil. Ah, amém, brother. Ok, baby. Que legal. Muito bom. Hoje em dia somos muito reconhecidos, né? Muito, muito. Até no dia 7 de setembro, né? Eles fazem passeata em todo o Brasil. Agora em São Paulo, há muitos anos, os desbravadores eles escolheram um grupo grande fazendo a passeata com os militares. E os militares acharam que os desbravadores marcham melhor do que eles. Quem faz esses caras? São os desbravadores. Uau! Eles marcham muito bem. São reconhecidos dos militares do Brasil. Todo ano, 7 de setembro. Os desbravadores marcham. É muito legal mesmo. É, muito legal. E hoje em dia, nos Estados Unidos, o senhor ainda está realizando algum trabalho com os desbravadores, né? Lá conhecidos como Pathfinders? Pathfinders, yes! Bom, eu estou trabalhando com os Pathfinders desde 1900, como diretor, 72, até agora, nunca parei. Então, os camporis, estou lá, divisão, estou lá trabalhando com eles. E atualmente, eu sou diretor associado do nosso clube, o clube chama New Life, da Igreja Adventista de New Life, em Huntsville, Alabama, a sede da NASA, ok? E lá eu sou associado, mas, por outro lado, eu sou instrutor da Associação Sul, que nós estamos organizando mais clubes ensinando. Eu sou instrutor também. Inclusive, antes que vocês chegaram, eu estava no telefone 1 hora falando com alguém do estado de Mississippi. E falou, Jason, você vem para cá quando? Eu estou no Brasil, numa Nice.
Ó, quando você vem? No finalzinho de janeiro. Eu quero que você venha para minha igreja. Eu vou reunir todos os líderes e nós vamos fazer uma nova consagração com esses líderes. Eu quero que você ensinar como ser um bom líder e um bom desbravador. Tá marcado, Jason, tá marcado. Fantástico. Fantástico. E quais são as principais diferenças, né, que o senhor vê entre os desbravadores nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Agora é o seguinte, eu estou vendo que no Brasil existe 100% do apoio da igreja local financeiramente. Lá nos Estados Unidos, os jovens, os clubes têm que brigar com a igreja para receber dinheiro. Então o apoio aqui é muito maior, porque eles vejam que os jovens estão crescendo e sendo membros da igreja. Recentemente nós batizamos 5 desbravadores da nossa igreja. Mas sabe o que eu fiz? Coloquei o lenço do desbravador para a igreja saber. Somos desbravadores que fez esse trabalho, viu? E agora o pastor diz, vamos dar mais dinheiro para esse clube. Se o clube mostra que nós somos bons para a juventude, e também nós podemos ser bons para a Uma bênção que agora está recebendo esse reconhecimento, né? É muito importante. Bom, e agora, né? A gente sabe que em 2027 será realizado o 6º Campuri da divisão sul-americana, com mais de 120 mil desbravadores. E como é que o senhor vê esse evento que está pertinho de acontecer, né? Olha, eu quero ir, vou fazer o máximo, vou falar com o clube aqui, talvez eu vou com eles aí, dar alguns esmolas, mas eu tenho que ir. Porque foi minha idade, né? Tô meio velho aí, então a próxima eu não sei que eu vou ficar na cadeira de rodas, mas eu vou tentar o máximo para ir com o clube aqui em São Sebastião, com ele. Né? E o que o senhor acha desse evento que junta os 8 países da divisão sul-americana? É bacana, viu? É bacana. Agora, os Estados Unidos, quando nós fazemos o nosso Campuri, nós temos mais ou menos 60 países. 60 países. Fantástico. O Brasil tem uma riqueza dos desbravadores aqui na América Latina. Um impacto muito grande. E agora, pastor, para a gente finalizar aqui nossa entrevista, que mensagem que o senhor deixaria para as novas gerações de desbravadores, pensando no futuro desse movimento que alcança tantos jovens, né? Bom, eu vou fazer o seguinte: ser um bom desbravador, ser leal, ser puro, ser bondoso, e vamos participar no evangelismo dos desbravadores na América Latina. Porque Deus está chegando. Você vê, o mundo tá muito bem, não. Mas um dia ele virá outra vez. E os desbravadores vão liderar esse grande movimento para batizar milhares e milhares de jovens e juvenis para o Cristo. Amém, assim seja. Agora, pastor, eu queria pedir para que o senhor fizesse uma oração. Ok? Para nós aqui. Papai, Father, Senhor nosso Deus, estamos aqui com esse clube de desbravadores nas suas mãos. Começou em 1950. E agora o mundo, dentro da igreja adventista, nós temos desbravadores praticamente em todos os países onde existe uma igreja adventista. Eu estou sabendo que os desbravadores estão crescendo tão grande na África agora. E os governos estão ajudando esses jovens para crescer também. No Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, no México, no Canadá, na Europa, Austrália,
Nova Zelândia, outros lugares do mundo, até na Alasca nós temos desbravadoras, em Greenland nós temos desbravadoras. Então, Senhor, obrigado por esse movimento grande que nós temos, porque a mensagem de Deus em todo o mundo, essa é a nossa meta de a pregação. Obrigado por esses momentos e queremos, Senhor, continuar abençoando esse grande clube de desbravadores, pathfinders, conquistadores, em nome do amor e explorador do Canadá, em nome do amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pastor? Thank you very much. Por nos receber Merci aqui. beaucoup. Queria agradecer muito aí por estar nos recebendo, respondendo as perguntas. Além de agradecer o pastor, queria agradecer as pessoas que fizeram com que esse encontro fosse possível, né? Muito obrigado por vocês que nos ajudaram. E finalizamos mais uma entrevista, que possam vir mais e mais outras figuras que fizeram parte da história dos desbravadores. Amém? Maranata! Maranata!